aquele homem, porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus que temos. E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão 1/4 de ciclo de prata, o que darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente, em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava de vidente. Aprendemos alguma coisa hoje, já? Amém? Antigamente eram chamados profetas de vidente. Então, antigamente se chamava os profetas de vidente. Então disse Saul ao moço: bem dizes, vem, pois vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. E subindo ele, pela subida da cidade, acharam umas moças que saíam a tirar água. E disseram-lhe: está cá o vidente? E elas lhe responderam, disseram: sim. Eis aqui, tens diante de vós, apressa-te. Hoje veio à cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício, e depois comem os convidados. Subi, pois, agora que hoje os achareis. Subiram, pois, à cidade, e vindo ele no meio da cidade, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto, porque o Senhor revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem que tem. Já tem dito, ele dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde está a casa do vidente. E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo pela manhã, e te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. E quanto às jumentas, que há 3 dias, veja bem, se perderam, não ocupes o teu coração com ela, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel, porventura não é para ti? E para toda a casa do teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Eu vou ler até aqui, porque para não se tornar muito extensa essa palavra. Aqui nós estamos falando de quando Samuel, a paz do Senhor, irmã Sandra, quando Samuel encontra com Saul para ungí-lo, para colocá-lo sobre rei sobre Israel. Aqui nós vemos que o que aconteceu não foi coincidência. Como você entrou aqui também não foi coincidência. E quando eu vejo essa palavra, o povo de Israel estava sem rei naquela época. O povo estava sem rei e o povo olhava para os outros países ao redor. E cada país tinha seu rei. Porém, Israel estava sem rei. Quem estava determinando tudo era o profeta Samuel, que era chamado de vidente na época.
não era chamado de profeta. E quando Deus fala com Samuel, Samuel se entristeceu porque o povo clamava por um rei, eles queriam um rei, eles queriam ser iguais aos outros. Esse é o problema nosso. Nós queremos, às vezes, as bênçãos que Deus não tem para nós. E quando Deus chama Saul, ele estava cuidando de jumenta. Jumenta é um animal teimoso, um animal que empaca, um animal que dá trabalho para quem cuida, para os seus cuidadores. Esse era o trabalho dele. Mas a Bíblia diz que não havia homem mais belo. Ele tinha algumas qualidades. Ele tinha uma beleza, ele tinha um charme. Sobre Israel não tinha um homem mais bonito do que Saul. Ele tinha uma beleza física. Isso era evidente, as pessoas percebiam. Porém, ele estava ali conformado, cuidando das jumentas do pai dele. As 3 jumentas sumiram, desapareceram. E ele foi atrás e não encontrava. E ele não poderia voltar para a sua casa sem uma resposta para o seu pai, porque o seu pai já estava até preocupado com eles, porque não retornavam. E qual pai que não se preocupa com o seu filho quando ele não retorna? E eles foram, no desespero, buscar Samuel. Mas tudo já era um projeto de Deus. Quando ele chega na presença de Samuel, ele não sabia. Ele não sabia que Deus já havia chamando ele para ser rei sobre Israel. Porque o povo estava insistindo. Às vezes nós insistimos em algo que Deus não tem para nós, não quer. Porque a nossa insistência, muitas das vezes, não nos traz bênção, e sim problema. E esse moço, começando do início da história, nós vamos ver que ele estava acostumado a cuidar de jumenta. O pai dele criava jumenta. Ele era da tribo de Benjamim, que era a menor das tribos de Israel. O que a jumenta é? O que a jumenta, o animal, representa? Ela é teimoso. Não existe animal mais teimoso do que a jumenta, que é o burro, né? Por isso já diz que é burro. Ele empaca. Ele tem características que é um animal assim que você pode bater para quem trabalha em campo e mesmo quem não trabalha, sabe que as características da jumenta são muito difíceis, é um animal difícil. Porque ele empaca, ele vai se ele quer ir. Se ele não quer ir, ele não vai. Então, Saul estava acostumado a cuidar de jumenta. Ele aprendeu a lidar com um animal teimoso, tá entendendo? E quem era Saul? Que ele se tornou um homem exatamente como a jumenta. Você vê a diferença entre Davi e Saul. Davi estava acostumado a cuidar de quê? De ovelha. Ovelha é um animal dócil. É um animal que onde você manda, ela vai. Ela é obediente. Ovelha é um animal completamente diferente da jumenta. Tá entendendo? Então nós vemos, essa palavra de hoje é tão tremenda que eu orei na madrugada e o Senhor me deu essa palavra na madrugada. E eu não consegui dormir mais pensando na palavra que o Senhor estava me revelando. Do que era um homem acostumado a lidar com jumenta e do que era um homem acostumado a lidar com ovelha. Com quem que você está acostumado a lidar? Porque ele se tornou exatamente como um animal. Saul, quando ele foi chamado, ele tinha aquela beleza dele, mas ele era acostumado a tratar com jumenta. Ele era acostumado a tratar, e a jumenta, o que acontece muitas vezes é você bater na jumenta para ela andar e ela não anda. E foi exatamente o que ele fez com o povo de Israel. Então, quando você coloca um Saul para governar a tua casa, para governar o teu ministério, ele vai tratar o povo como ele estava acostumado a tratar, a jumenta. Ele tratava a jumenta apaulada.
Porque jumento, ele só anda assim. Ele é um animal difícil. É um animal que empaca, teimoso. E assim ele era. A personalidade dele era exatamente idêntica à do animal jumenta. Porém, o animal era irracional. Ele era racional. Nesta época, quando chamaram a Saul para ser ungido a rei, Deus advertiu o povo, ele vai ser rei, mas ele vai ser mão forte sobre Israel. Israel disse, não importa, Senhor, eu quero um rei. O povo queria um rei. Não insista, não clame por algo que vai ser mais prova do que você já está passando. E ali ele estava, sendo ungido a rei sobre Israel. E Deus falou, eu ouvi o clamor do povo. Porém, o clamor do povo era que eles queriam um rei. E Deus deu o rei a eles. Deus deu o pior rei que eles podiam ter imaginado. Porque eles insistiram. E aí nós vamos adiante. Quando ele começa a invejar. O cargo subiu para ele, para a cabeça dele, que ele começou a invejar Davi. Quando ele não conseguiu vencer os filisteus. Os filisteus eram o maior inimigo de Israel. Eles peleavam com Israel e até hoje. Hoje nós vemos aí em Gaza, né? É a localização exata. E eles guerreavam com Israel. Queriam guerras com Israel. Queriam tomar Israel à força. E Deus levanta Davi para derrubar o gigante Golias. Ele derruba o gigante Golias. Quando Deus chama Davi, ele estava cuidando da ovelha. Você vê a diferença de um homem para o outro. Para você ver como Deus, ele não te chama pela aparência, ele não te chama pelo que você conhece, pelo que você sabe. Ele chama Davi, completamente o oposto de Saul. Saul tinha beleza, sobressaía sobre todo Israel, era um homem de porte, era um homem ideal para que reinasse. Tinha uma boa apresentação. Exatamente o que o povo estava pedindo. Deus deu exatamente aquilo que você pediu. Deus estava dando exatamente aquilo que o povo pediu. Senhor, nós queremos um rei, todas as nações têm rei, nós não temos rei. Talvez você esteja insistindo em algo que Deus não quer para você. Mas Deus deu pela insistência. E Deus deu aquela nação para ele governar. E ele já começou tudo errado, porque ele não conseguiu derrubar o inimigo que era o número 1, que era o filisteu. O gigante estava ali xingando eles, humilhando eles, ofendendo moralmente. E aí, por coincidência, chega Davi levando comida para os seus irmãos. O mesmo profeta que chamou Saul, ungiu Davi. Olha o compromisso de Deus com os homens e as mulheres de Deus. Vai lá na casa de Jessé e unge. Quando ele chega na casa do pai de Davi, eles apresentaram os guerreiros, que eram os homens de Saul, né? Ele já estava ali, já estava trabalhando para Saul. A família de Davi já estava trabalhando para Saul. E aí ele vai e diz, não é nenhum deles. Ah, mas é o fulano. Não é porte que Deus estava buscando. Deus estava buscando homem com integridade, homem e mulher com integridade, com compromisso com a palavra. Jessé disse, não, mas eu só tenho um lá que está lá no campo cuidando de ovelha. O outro estava cuidando de burro. Davi estava cuidando de ovelha. Tá vendo a diferença dos dois tipos de animais? Os dois tipos de animais, um teimoso e o outro manso. Lá vai ele entregando comida para os guerreiros, para o bonitão do Saul,
para o grande rei que foi colocado sobre Israel, mas que não estava dando conta, de liquidar com os inimigos. Quantos que estão na posição e não dão conta do ministério? Não dão conta da obra de Deus. E aí, quando você está fazendo, eles se levantam dizendo porque é mulher, porque tem teologia, porque não pode isso, porque a saia está curta, a saia está comprida, o cabelo está comprido. Aí começam as críticas. Eles estavam sendo humilhados ali pelo gigante. O gigante estava chamando do que queria aquele povo e eles quietinhos, porque não tinha um homem ali capaz de enfrentar aquele gigante. Davi disse, eu posso. Saul disse, pelo amor de Deus. Eles nem conheciam ele, eles nem sabiam quem ele era. Quando o irmão dele viu, já disse, olha, por favor, volta, não faz a gente passar vergonha. Você não tem condição de ganhar contra esse gigante aí. O problema é que o inimigo te subestima. O inimigo pensa que você não tem condição de ganhar essa peleja. E Deus está te capacitando para ganhar essa peleja. Olha a humildade de Davi. Eu cuidava das ovelhas. As ovelhas do meu pai, quando vinha o leão, quando vinha o urso, eu matava. Ou seja, a comparação estava excelente, mas ali estava tratando de um guerreiro. Saul disse só que esse homem é guerreiro. Ele está acostumado a matar. Aí ele chega perto do gigante. O gigante se sentiu ofendido. Ele queria lutar com gente do porte dele. Ele não quer lutar com coisa pequena. Não. Era ofensivo para um guerreiro lutar com um jovem. Ele poderia ser até acusado futuramente de ser um covarde. E guerreiro, eles tinham aquela posição de homem de guerra. Homem que lutava com homens do seu nível. Davi não tinha nível. Qual é o teu nível? Por que eles estão te subestimando? Davi disse, não tem problema. Eu vou te derrubar. Ele falou. Você escuta o que você tem falado. Mesmo que todos digam, ali estavam cheios de pessoas criticando ele. Saul queria dar a sua roupa. Toma minha roupa, pelo menos se morrer, tu vai morrer com dignidade, com uma roupa de guerreiro. Não servia. Não pega o que é dos outros, porque Deus tem melhor para você. Ele derruba o gigante. Você sabe essa história. Ele corta a cabeça do gigante. Mas a partir do momento que Deus levanta ele, num grande milagre, começou a perseguição com quem? Com aquele que cuidava da jumenta. Aquele que estava acostumado a cuidar de jumenta, estava com inveja daquele que cuida de ovelha. E você cuida de ovelha. A diferença estava ali. A diferença era visível. As mulheres começaram a cantar. As mulheres começaram a homenagear. As pessoas começam a dizer, mas olha como ela está diferente. Mas olha como ela mudou. Mas olha Davi aí. Davi derrubou o gigante. O Saul não era tão assim, não. Nós pensávamos que Saul era bom, mas quem derrubou o gigante foi o pequeno. Ou seja, nós estávamos enganados. E começaram a homenagear Davi. O povo homenageou, as mulheres cantaram. E ali incomodou ele. Incomodou aquele que estava acostumado a lidar com jumenta. Você está entendendo? Coloca aí embaixo se você está entendendo. Aí começou a perseguição. Mas aí vamos para uma parte muito interessante da Bíblia que fala que um espírito mau da parte de Deus se apoderava de quem? De Saul.
espírito de inveja, espírito de perseguição, espírito de destruição, espírito de homicídio, espírito para acabar com a raça daquele que seria o novo rei sobre Israel. Olha a responsabilidade que Deus colocou na tua mão. De cuidar toda essa família. De cuidar do teu ministério. De cuidar do teu visual, da tua vida. Sem deixar que Saul te apague. Porque o que Saul queria era acabar com a vida de Davi. Por quê? Porque o espírito mau da parte de Deus se apoderava dele. E a Bíblia diz que aquele espírito mau se apoderava de Saul e ele profetizava. Tá entendendo? Ele profetizava. Ele enganava. O povo pensava que ainda ele estava com Deus, ele não estava mais. Quem sabia que ele tinha sido rejeitado era apenas o profeta. Ninguém conseguia ver porque ele continuava no trono. Ele continuava profetizando, ele continuava fingindo. A Bíblia diz que ele profetizava. Ou seja, há profetas no púlpito que Deus já rejeitou e continuam profetizando como se Deus ainda estivesse na vida deles. Continua enganando. Quem via, Davi viu. E você, Davi conseguiu ver. Sabe por quê? Porque quando ele profetizava, ele olhava para Davi, ó, com a espada em Davi. Eu vou acabar com ele. Eu vou acabar com ela. Eu tenho que terminar com ela. Eu tenho que acabar com o ministério dela. Eu tenho que acabar com a vida dela. E Davi, ó, fugia. Porque ele não ia enfrentar o rei. Ele dizia, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Porque ele confiava em Deus. E você tem que aprender a confiar em Deus. Porque não vai ser a espada de Saul que vai te matar. Não vai ser a espada de Saul que vai te ferir. A Bíblia diz no Salmo 23 que o Senhor prepara uma mesa na presença dos teus inimigos e unge o teu cálice com óleo e ele transborda. Deus está transbordando o teu cálice hoje. Deus está transbordando esse cálice de unção de tudo que você recebeu do Senhor. Deus estava entregando ali de bandeja o inimigo dele. E ele continua perseguindo. E ele continua perseguindo Davi como se fosse um inimigo. Engraçado de tudo isso é que o gigante, que era guerreiro, ele podia ter matado. Mas ele foi atrás do pequeno. Sabe por quê? Porque Deus não chama aquele que pensa que é. Ele foi atrás de Davi porque ele sabia que Davi estava desarmado. Ele sabia que Davi, Deus era com ele. Ele sabia que Davi tinha unção. Ele sabia que Davi tinha chamado. O inimigo, ele é covarde. Ele vai atrás daquele que ele pensa que ele pode destruir. Aos olhos do homem, até o gigante destruiria Davi. Fácil, fácil. Mas quem caiu foi o gigante. E quando ele foge, quando Davi está em fuga, desesperado, fugindo para salvar sua vida. Porque quando você recebe um ministério, ninguém sabe o preço que você paga. Ninguém sabe, as pessoas olham a tua aparência, o teu sorriso, a tua beleza, mas eles não sabem o preço que você paga. As calúnias, as pessoas que te odeiam, os teus inimigos,
as lutas familiares, o choro, as lágrimas, ninguém sabe. E ele foge. Ele fugiu muitos anos. Mas chegou o momento da tua vitória. Você está cansada dessa fuga. Você está cansado de viver pensando no que vai acontecer agora, o que será de mim, o que será do meu ministério, da minha vida, o que vão pensar de mim, como que Deus vai me honrar. Deus honrou Davi. Nos piores momentos da vida de Davi, Davi chegou a fugir para outro país, porque aonde ele estava não tinha mais espaço para ele. Talvez você esteja vivendo desse jeito, se sentindo rejeitado, perseguido, humilhado. Mas chegou o dia da tua vitória. Chegou o dia de você cortar a cabeça do gigante e levantar para cima como um troféu. E dizer que só o Senhor é Deus na minha vida. O Senhor é que fez isso por mim. Agora você precisa entender que dois homens com a mesma promessa, o mesmo Deus que colocou eles ali, Saul e Davi. Saul cuidava de jumenta. Jumenta, animal teimoso. Saul, homem teimoso. Davi, acostumado com ovelha. Acostumado com um animal manso. Qual é o tipo de animal que você acostumou? Qual é o tipo de rei que você está acostumada a lidar? Eu tenho para te dizer que hoje Deus falou tremendamente com você. Porque chegou o tempo de Deus entregar a cabeça de Golias na tua mão. Recebe e toma posse dessa palavra em nome de Jesus. O teu gigante tombou. O teu inimigo tombou. E sabe por que ele tombou? Porque quem te chamou foi Deus. Porque Davi disse assim, eu vou em nome do Deus Altíssimo. Você não afrontou a mim. Ninguém está afrontando a você. A palavra de Deus diz em Efésios 6 que a nossa batalha não é contra a carne, não é contra ser humano. O diabo, ele é espírito, ele precisa de um corpo. O inimigo, ele não pode se apresentar e dizer, ei, eu tô aqui, ó. Não, ele vai usar quem está perto de você. Porque ele é espírito, ele precisa de um corpo. E aquele que dá brecha, ele entra assim. Tantas pessoas que estão passando por prova dentro da sua família, que a pessoa parece outra pessoa, porque está possessa de demônios. Saul foi ungido, mas ele estava endemoniado. Espírito mal da parte de Deus se apoderava dele e ele profetizava. Olha na tua Bíblia. Conhece as escrituras que você não vai errar por aí. Ele profetizava, sim, profetizava. E quantos estão aí profetizando, dizendo que Deus falou, que Deus disse, e nada acontece? Porque já foram rejeitados. Ei, Davi, o Senhor te entrega hoje a cabeça de Golias nas tuas mãos. O teu inimigo tombou. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus, que Deus te abençoe nesta noite e reflete no que o Senhor tem falado contigo. Conta os dias, as horas, os minutos, porque o Senhor entregou na tua mão a cabeça de Golias e você vai cantar o hino da vitória. Vai ter outras perseguições, mas esse gigante tombou em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento eu te apresento a cada um que participou, Senhor, desta reunião contigo, Senhor. Em nome de Jesus, venha abençoar, papai, o seu ministério, a sua vida, a sua família, o seu casamento, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha uma noite abençoada para a glória de Deus. Amém?